Hoje, a gente vai mergulhar num tipo de conflito totalmente diferente. Um conflito invisível que acontece num campo de batalha que não tem fronteiras, mas olha, com consequências muito reais aqui no mundo físico. A guerra cibernética. Para começar, vamos imaginar uma cena. Pensa num céu lotado de jatos inimigos voando na sua direção. Uma ameaça clara, prestes a acontecer. Só que aí, o seu radar, a sua principal defesa, diz que não tem nada lá. O céu tá limpo, um dia super tranquilo. Como assim, né? Parece roteiro de filme de ficção científica, mas acredite, não é. Pois é, essa situação que parece impossível aconteceu de verdade. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para a Síria, em 2007, e ver um caso que mudou completamente o jeito que o mundo enxerga a guerra. E o que aconteceu foi basicamente o seguinte: aviões de Israel atacaram um alvo na Síria. Só que as telas do sistema de defesa aérea sírio não mostraram absolutamente nada. O céu parecia limpo. O resultado? O ataque foi um sucesso total, sem ser detectado. A pergunta é, como? E a resposta está no ciberespaço. A rede de defesa foi invadida. Mas em vez de simplesmente desligar tudo, os invasores foram mais inteligentes. Eles injetaram imagens falsas no sistema. Fizeram parecer que tudo estava normal, tornando a força de ataque literalmente invisível. Esse caso da Síria já abre a nossa discussão para uma pergunta fundamental. Afinal, o que é exatamente a guerra cibernética? Para a gente entender isso de verdade, primeiro a gente precisa definir qual é o campo de batalha e quais são as armas. Bom, o campo de batalha é o ciberespaço. E essa definição aqui do Departamento de Defesa dos Estados Unidos mostra o tamanho da coisa. Não estamos falando só da internet, tá? É uma rede global gigante, toda interconectada, que inclui desde as redes de telecomunicações até os pequenos processadores que controlam sistemas críticos, tipo a rede elétrica de uma cidade ou o sistema de transporte. Mas, aqui tem um ponto super importante. Nem todo ataque cibernético pode ser chamado de um ato de guerra. É um erro bem comum achar que é tudo a mesma coisa, mas essa distinção é fundamental. Essa tabela aqui deixa as diferenças bem claras. O cibercrime, o objetivo é grana. Ciberespionagem, como o próprio nome já diz, o foco é coletar dados, fazer um reconhecimento, mas sem necessariamente destruir nada. Agora, a guerra cibernética, aí a história é outra. O objetivo é dar suporte a um combate, a uma política de Estado. Os atores são nações inteiras e a ação tem objetivos militares, de inteligência, exatamente como a gente viu lá no caso da Síria. E pode ter certeza que o incidente na Síria não foi um caso isolado. Na verdade, ele faz parte de um padrão de escalada que só vem crescendo. Vamos dar uma olhada em outros casos globais importantes que mostram bem como essa ameaça evoluiu. Essa linha do tempo mostra bem a variedade e a sofisticação cada vez maior dos ataques. Em 2007, na Estônia, ataques massivos de negação de serviço simplesmente paralisaram o governo. Depois o caso da Síria que a gente já viu. Em 2009, o Irã foi alvo do famoso Stuxnet, um worm que causou dano físico em centrífugas de urânio. Já em 2011, no Canadá, o alvo era espionagem econômica para roubar detalhes do orçamento do país. E em 2014, hackers exploraram uma falha do Windows para espionar a OTAN e a Ucrânia. A escalada é nítida. E essa citação aqui de Sommer e Brown resume perfeitamente essa nova realidade. As armas cibernéticas não são usadas só de forma isolada. Elas são misturadas com armas cinéticas, ou seja, armas físicas como mísseis e bombas, para servirem como multiplicadores de força. Em outras palavras, um ataque digital bem feito torna um ataque físico muito mais poderoso e eficaz. E tudo isso nos leva de uma explicação sobre o que é a guerra cibernética para as questões que são realmente difíceis de responder. A gente está falando de dilemas legais, éticos, estratégicos, que até hoje não têm uma resposta clara. E essa é a grande pergunta. Em que momento um ataque cibernético vira de fato um ato de guerra? As definições antigas que falavam de militares uniformizados, de fronteiras físicas, simplesmente não se aplicam aqui. E para complicar, descobrir com 100% de certeza qual país está por trás de um ataque é uma tarefa incrivelmente difícil. E aí vem a próxima questão. Se as definições antigas não funcionam, o que a gente faz com os tratados e com as regras de combate que já existem? Como é que se aplica um acordo internacional criado numa era pré-digital a um conflito que não tem fronteiras e que acontece na velocidade da luz? Isso leva a uma ideia que, à primeira vista, parece uma solução simples. Se um país está sofrendo um ataque,
por que não simplesmente desligar o sistema do inimigo? Essa ideia nos leva ao conceito de um kill switch, um tipo de interruptor de emergência. Só que esse kill switch é uma verdadeira faca de dois gumes. De um lado, parece ótimo, permitiria desativar sistemas remotamente e parar um ataque em tempo real. Mas do outro lado, é extremamente perigoso. E se o inimigo descobre essa função e usa contra o dono original? Confiar que isso vai ficar em segredo é uma aposta muito arriscada. Uma ferramenta que foi criada para defesa pode virar uma arma de ataque catastrófica. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro que estamos lidando com um tipo de desafio global totalmente novo. A guerra do futuro já começou, e ela é bem diferente do que a gente costumava imaginar. Então, para a gente amarrar as ideias principais, a guerra cibernética é diferente de cibercrime e de espionagem. Ela mistura o ataque digital com o resultado físico, aqui no mundo real. E não é só um problema para os militares, envolve questões econômicas, culturais e sociais. E para complicar mais, muita da infraestrutura crítica é de empresas privadas, o que dificulta uma resposta militar. No fim das contas, as regras para esse novo campo de batalha, elas simplesmente ainda não foram escritas. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Numa guerra que não tem fronteiras, onde exatamente fica o campo de batalha? A resposta é que ele está em todos os lugares. E essa é a mudança de paradigma, a grande virada de chave que a guerra cibernética representa.